Olá, turminha, tudo bem? Prontos para mais uma aula de matemática? Vamos lá para mais uma aventura de matemática. Bem-vindos ao TV Racha Edu, que é muito bom ter você aí do outro lado da tela. Eu sou a professora Débora e vou acompanhar vocês nesta aula. E para a aula de hoje, nós temos um tema diferente, um assunto muito interessante que eu tenho certeza que vocês vão gostar. O assunto de hoje é congruência de figuras geométricas planas. Poxa, professora, que título enorme! Ih, vai ser difícil, professora. Calma, respira. É bem tranquilo e você vai ver o tanto que é facinho. Só que para isso, precisamos de dar um passinho aqui. Hoje nós começamos aquecendo nossa cabecinha, nossos pensamentos, para pensarmos sobre esta palavra. Congruente. Você sabe o que significa congruente? Ih, professora, congruente, congruente. Vamos pensar um pouco. Você já usou essa palavra no seu dia a dia? No dia a dia não é uma palavra que nós usamos, mas na matemática nós usamos muito. No seu dia a dia você pode até usar situações que aconteçam, situações congruentes, só que você não está lembrando o significado e eu vou te mostrar o que significa hoje, ok? Vamos lá então explorar um pouquinho sobre essa palavra misteriosa? Então vem comigo. Vejam, vamos explorar aqui uma situação para você conseguir entender de onde vem o que significa a palavra congruente. Veja só, a professora pediu para cada aluno fazer um triângulo da mesma forma e do mesmo tamanho que o triângulo dela. O que você faria neste caso? A professora pegou um triângulo desenhado em uma folha e pediu para a galerinha, para a turma dela, poder fazer um igualzinho. Mesmo tamanho, mesmo modelo, tinha que ser igual. E aí, o que você de casa faria se estivesse nessa situação? A professora está lá na frente da sala, com a folha e o triângulo desenhado. Ah, já tô vendo aí gente falando, ó, que ia desenhar, ia olhar e fazer igual. Ok, é uma chance. Ia perguntar para a professora a medida. Ok, ó, professora, quantos centímetros tem as laterais? Ok, uma boa estratégia, gostei. Mas temos outra possibilidade. Qual que é? Muito bem, de pegar a folha da professora e talvez colocar sobre a sua folha sobre a folha da professora. Será que vai dar certo? Vamos explorar um pouquinho mais? Então vejam, a Mariana teve uma ideia muito boa. Ela pegou a folha dela e colocou sobre o desenho do triângulo da professora. E aí o resultado ficou idêntico, igualzinho. Aqui é o desenho da professora, ao lado o desenho da Mariana. Ela pegou e fez o quê? Uma cópia idêntica. Se você pede, por exemplo, as medidas para a professora, pode ser que dê super certo e pode ser que não dê tanto certo. Pode ser que as laterais fiquem mais abertas ou mais fechadinhas. Nesse caso, ficou idêntica à cópia do triângulo da professora. E aí, o que a gente pode falar sobre essa situação? Qual que é a conclusão que nós chegamos? Nós chegamos à conclusão que figuras congruentes são figuras que têm o mesmo formato. Igual aconteceu, ela copiou da professora, ficou idêntica. Figuras congruentes, elas têm o mesmo tamanho. Figuras congruentes têm as mesmas medidas. E figuras congruentes têm os mesmos ângulos. Os ângulos são iguais. Epa, professora, peraí que apareceu coisa nova. Então vamos retomar. Figuras congruentes tem que ser tudo igual. O formato, o tamanho, as medidas e os ângulos. Ih, apareceu uma palavra diferente aqui no terceiro ano. Ângulos. O que será que são ângulos? Você aí de casa sabe o que é? Ah, professor, o ângulo do gol. Ok. Quando vai fazer um gol e o jogador joga bem no ângulo, é lá naquele cantinho da trave
quer dizer que é um ângulo. Muito bem aí, quem lembrou? Os meninos que são do futebol já mandaram bem. O que acontece? O que são ângulos? Pegando esse exemplo da trave do futebol, onde quando a bola entra bem aqui, encaixa bem no cantinho da trave, ali é um ângulo. E aí é o exemplo mais fácil, mais tranquilo para você sempre recordar o que é um ângulo. Então vamos ver aqui o significado da palavra ângulo. O que é? Ângulos iguais existem? Sim. Figura delimitada por duas retas. Olha a trave do gol. Uma aqui, uma aqui. Que partem do mesmo ponto. Ou por dois planos que partem da mesma reta. Aqui no meu caso, tem um triângulo. Vamos pensar nele? Vou trocar a cor da caneta para ficar mais fácil. Vejam só, tem que partir do mesmo ponto, as duas retas. Aqui é um ponto. Então, aqui sai uma reta, aqui sai outra reta. Então, aqui eu formo um ângulo. Agora, vamos pensar, tem mais ângulos aqui? Tem sim, vamos ver. Outro ponto, deste mesmo ponto, saem duas retas. Uma, duas. Ok. Ali nós também temos a formação de um ângulo. Chlup, mais um ângulo. E, consequentemente, do outro lado também vou ter um ângulo. Porque do mesmo ponto partem duas retas. Então, aqui é um ponto, parte uma reta para cá, outra para cá. Então, ali eu tenho um ângulo. Entenderam? Agora, vamos voltar no exemplo do futebol? Vejam só, no exemplo do futebol, a trave do gol. Aqui é a trave do gol. Lá no fundo tem a telinha, ok. Quando o jogador de futebol, por exemplo, vai chutar um pênalti, se esta bola entra bem aqui, aqui é o ângulo. Mas olha lá o que eu acabei de explicar, é do mesmo ponto saem duas retas. Então pode ser aqui ou pode ser aqui, nos ângulos da parte de cima, ok? Embaixo tem ângulo, porque ali já é o chão, já é a grama, ok? Então, toda vez que você escuta a narração de um jogo de futebol e alguém fala, nossa, um golaço foi bem no ângulo. Agora você sabe, se essa bola vir para cá, foi gol no ângulo. Se esta bola vir para cá, foi no ângulo. Agora, se ela vir aqui no meio, já não é um ângulo. Não. Porque ali não tem um encontro de duas retas saindo do mesmo ponto. Ali no meio, não. Ok? Sempre lembre, então, da trave do futebol e do triângulo, que vai ficar bem mais fácil para você recordar. Então, hoje já falamos sobre duas palavras diferentes dentro da matemática. Congruentes, voltando aqui, congruentes, mesmo formato, mesmo tamanho, medidas iguais e também descobrimos que tem os ângulos iguais, idênticos. E aqui nós trabalhamos com os ângulos e descobrimos que os ângulos saem do mesmo ponto, duas retas saem do mesmo ponto, ali nós temos a formação do ângulo, ok? Mais um passinho? Então, vamos lá. Praticando aqui com essa figura do Minecraft. Sei aí que tem uma galera que adora Minecraft. Vejam só. Analise esta imagem e verifique o que é congruente. A imagem está mexendo, mas só de olharmos a gente tem figuras congruentes. O que temos de congruentes aqui? A cabeça é congruente com alguma parte do corpo? Não, então não é congruente. A barriga, o tórax, o tronco é congruente com alguma outra parte? Não, porque tem que ter mais uma para nós compararmos. Então, aqui já não vai ser nem a cabeça, nem o tronco, porque só tem um. Agora, os braços são congruentes? Agora sim. Por que os braços são congruentes? Eles estão ali representando dois paralelepípedos. Só que aí aqui eu vou representar só com um retângulo, a parte da frente, ok? E eles têm a mesma medida, o mesmo formato, o mesmo tamanho e os mesmos ângulos. Vamos ver os ângulos?
Olha lá, vamos ver os ângulos. Aqui tem ângulo, aqui tem ângulo, aqui tem ângulo, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também e aqui também. Então, neste caso, nós temos os braços do Minecraft são congruentes. Só que tem mais coisa aqui que é congruente. Vamos ver? As pernas, que também estão sendo representadas nos paralelepípedos. E aqui, no caso, eu estou representando só com a figura plana, certo? Eu peguei a imagem da lateral do paralelepípedo, certinho? Então, aqui nós vimos a questão da congruência em uma imagem em movimento. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Agora, não está em movimento a imagem. Eu peguei 3 figuras. Quais figuras são congruentes? As 3 são ou só 2? Uma só não tem como ser, porque tem que ter uma e a outra idêntica. Professora, as 3 são. Uai, mas por que você acha que as 3 são? Elas têm o mesmo formato. Sim, tem o mesmo formato, mas elas têm o mesmo tamanho? Então, aí já mudou, não tem como ser congruente. Elas podem ser o mesmo desenho, só que se elas têm tamanhos diferentes, já não dá certo. Os formatos são iguais, só que os tamanhos são diferentes. Então, aí você já tira. Para ser congruente, tem que ter as 4 características, ok? Mesmo tamanho, mesmo formato, mesma medida e os mesmos ângulos. Nesse caso, essa daqui, ó, está totalmente fora. Esta é congruente com esta. A amarela é congruente com a verde, ok? Tranquilo? Vamos dar mais um passinho. Viram como que é fácil falar sobre congruentes? A palavra é um pouco estranha, mas é muito fácil falar sobre figuras congruentes. Vamos explorar agora esta situação. Temos um exemplo aqui. Deixa eu trocar a cor da caneta. Temos aqui um exemplo de uma atividade muito interessante que eu retirei do site ensinahoje.com, que tem muitas coisas legais sobre matemática. Vejam só que legal na malha quadriculada. Temos aqui figuras A, B, C, D, E e F. E estas figuras nós temos que comparar se elas têm figura congruente ou não. Então vejam o enunciado do exercício. Das figuras abaixo, existe alguma que tenha a mesma forma e tamanho de outra figura? Ah, professora, tá fácil demais. É lógico que você vai bater o olho e já vai conferir que os quadrados são iguais. 2 figuras planas idênticas. Vamos conferir? 1, 2, 3. 1, 2... Opa! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu tenho 3 fileiras com 3 quadradinhos na figura A. Agora eu vou conferir na figura B, porque senão eu posso me confundir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu tenho 3 quadradinhos na altura, 3 quadradinhos no comprimento das 2 imagens. Então, quer dizer que estas 2 imagens são congruentes. Tranquilo, né? Agora, cuidado para você não se confundir. Toda vez que tem a malha quadriculada, é importante você fazer igual eu fiz, contar e ver se na linha tem a mesma quantidade e na coluna também, porque às vezes pode confundir, certo? Aqui, então, ok, foi essas aqui foram as imagens congruentes. Mas, gente, não tem mais imagens congruentes nesse exercício? Vamos para aí olhar. Tem mais imagens que são congruentes aqui? Nós já descobrimos que A e D já são. Ok, estão fora. Mas vamos pensar nas imagens do meio. Estas 2 aqui, elas são parecidas, não são? Professora, a letra F está fora de ordem. Não tem problema, ela está virada. Mas o formato é o mesmo da de cima, não é? Vamos conferir? 1, 2, 3 em cima. A embaixo já não tem, então vamos ver. 1, 2, 3 em cima. Embaixo não tem. Igual aqui, aqui também não tem. Então já temos uma semelhança. E aí vai para o lado, tem 1, 2, 3. Aqui não tem nada, aqui tem 1, 2, 3. Opa!
Vamos pensar um pouquinho, vamos raciocinar, fazer nosso cérebro trabalhar um pouquinho mais. Sabe como? Pegando essa imagem e virando ela aqui, ela vai ficar congruente com a de cima? Vamos pensar. Pegando a imagem rosa, se eu virar, ela vai ser idêntica à que está em cima, ela só está virada em posição diferente. Quando a gente vai lá nas características dos congruentes, em nenhum momento fala que a posição tem que ser igual. Ela fala que tem que ter medidas iguais, formatos iguais, tamanhos iguais e ângulos iguais. Aqui está tudo idêntico, só está em posição diferente. Então, estas duas aqui, B e F, são congruentes também. Certinho? Agora, faltou nós analisarmos esses pares ali. Este par aqui, o par C e E. Será que tem congruência ali? Vamos pensar um pouquinho? Vamos analisar o caso. Já vimos que aqui tem congruência, que aqui tem congruência. Vamos explorar o último par de imagens. A letra C tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Estão viradas em posições diferentes, mas nós vamos avaliar se tem ali características iguais. Até o momento, a primeira fileira bateu. Agora, descendo, tem 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bateu a informação. Agora, nós vamos na fileira de baixo. Vejam, na linha de baixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ficou faltando ali. Viram porque é importante conferir cada quadradinho? Neste caso, não tem como ser congruente. Estas duas, as figuras C e E, não são congruentes. Por quê? Não tem o mesmo formato e não tem a mesma quantidade de quadradinhos. A medida, então, vai ser diferente. E aí, professora, se acaso aqui fosse preenchido de azul também? Aí sim elas iam ser congruentes. Por quê? Se este quadradinho também, o último, fosse preenchido na cor azul e você virasse essa imagem, você ia ver que ela está numa posição diferente. Mas as características com a imagem de cima são idênticas. Aí ia ser uma figura congruente. Mas, neste caso, não é congruente. Certinho? Muito tranquilo falar sobre figuras congruentes, não é? Então, vejam só. Ali, figuras C e E não são congruentes. Agora, vamos praticar um pouquinho mais. É um exercício onde tem 4 pares de imagens. E nós temos que analisar se são congruentes ou não. Então, vejam. Aqui, já de cara, você vê que não tem congruência. Então, não são congruentes, não são idênticas, não têm o mesmo tamanho, o mesmo formato. Agora, aqui embaixo, opa, professora, pode ser que sejam, mas elas têm o mesmo tamanho, têm o mesmo formato, as mesmas medidas, os mesmos ângulos. Aqui nós temos uma figura que está no tamanho menor e a outra está no tamanho maior. Então, aqui não temos congruência, ok? Então, mais um parzinho que foi. E lá embaixo, nestes triângulos que tem um formato estranho por dentro, aqui nós temos uma entradinha. E neste aqui já é no formato quadrangular, um formato do quadrado. Ali também não tem congruência. Poxa vida, professora, tem que ser idêntico? Tem. A questão aqui e aqui até são iguais, mas este detalhe aqui embaixo modifica tudo. E aí, gente, o que sobra é a questão de cima. E é justamente o exercício, o trabalho a mais que você tem que fazer de mudar a posição da figura para conseguir ver se ela é congruente ou não. Você vai perceber que os quadrados pertencem à mesma medida, ao mesmo tamanho, e a parte de cima também temos a congruência, ó. Tem aqui as duas retas, depois vem e fecha. Então, neste caso, este parzinho aqui de imagens que representa as figuras congruentes, ok? Vamos agora concluindo nossa aula. Aprendemos nesta aula muitas coisas interessantes e descobrimos que figuras congruentes são figuras que têm o mesmo formato, o mesmo tamanho, as medidas
têm que ser iguais. E por último, descobrimos que os ângulos também são iguais. Vou ficando por aqui. Bons estudos aí em casa. Um beijo, um abraço e um queijo e até a próxima aula.